Se a sua intenção é passar no concurso dos Correios, o que eu vou te falar agora, você não deveria estudar. Com certeza vão fazer muita diferença. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você sair na frente dos concorrentes e poder já se adaptar para essa prova e garantir a sua aprovação. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder próximos vídeos dos Correios e outros concursos muito parecidos que eu tenho certeza que vão te ajudar. Sem mais enrolação, vamos nessa. Quando se fala em concurso dos Correios, a gente tem que hoje analisar o histórico. O histórico ele é muito importante para te dar uma direção de como estudar e de qual forma se preparar. A última banca a realizar essa prova em 2011 foi o Sebrasp. E aí a gente tem uma prova que tinha 50 questões básicas e 70 questões específicas, tendo sua predominância em conteúdos como português, matemática e informática. Então, se você que está me assistindo quer ter um bom resultado, a primeira coisa que você pode fazer é se adaptar a questões da Sebrasp, tendo um bom banco de questões, se acostumar a responder questões de certo e errado, aprender a criar essa avaliação, se eu devo responder ou não, porque a gente sabe que se você está fazendo uma prova da Sebrasp e responde uma questão que você não sabe, você corre o risco de perder uma certa. Então, é muito importante que você já se condicione a fazer esse tipo de prova, que isso com certeza vai gerar um resultado diferente lá na sua prova. Quando eu falo de conhecimentos básicos, né, matemática, português e informática, a gente está falando sobre a base, tá, galera? Por quê? Matemática. É muito normal as pessoas quererem acertar questões mais elaboradas, mas sem construir a base. Então, se você está num pré-edital e já tem um histórico de dificuldade de matemática, agora é a hora de estudar matemática básica. Lucas, o que, por exemplo? Gente, multiplicação, divisão, porcentagem, juros simples, expressões numéricas, são coisas que vão fazer diferença para você conseguir resolver questões mais elaboradas. É muito difícil a gente dar um passo sem ter construído a base. Isso aconteceu comigo nas minhas primeiras provas. Eu tinha dificuldade em questões elaboradas exatamente porque minha base não tinha sido bem feita. Então, se você que está me assistindo está em um pré-edital, é muito importante que você construa essa base e consiga reconhecer parâmetros dessa banca para ter uma grande vantagem dentro desse edital. Quando a gente fala de português é a mesma coisa. Galera, é muito difícil você resolver qualquer conteúdo se você não é bom em interpretação de texto. Isso acontece demais. Às vezes a pessoa vai tentar interpretar o enunciado, tentar entender, né, suas semelhanças, suas diferenças, as características da banca e tem dificuldade de interpretação de texto. Então tá na hora de você plantar a base para ter um resultado melhor. E informática é uma série de conceitos, mas que sem interpretação de texto você não vai conseguir entender os enunciados. Então, novamente, a gente precisa construir essa base para te garantir ali uma assertividade em um bom bloco, num grande bloco dessa prova. Então fica ligado que são informações muito importantes e valiosas para quem está no pré-edital. Quando a gente fala sobre fazer questões e entender essa banca, é importante você contratar um banco de questões e fazer o máximo de questões possíveis. Por exemplo, estou fazendo questões de matemática, vou selecionar ali Sebrasp e vou dar um gás a Sebrasp, fazer o máximo de matemática básica, por exemplo, da Sebrasp, para conseguir, né, entrar dentro do entendimento dessa banca. Mesma coisa com português, mesma coisa com informática. E aí você pode deixar para essa parte mais específica de legislação dos Correios, que vai ser cobrada nessa prova com certeza, para estudar exatamente quando o edital abrir. Isso é um diferencial que eu falo muito com os meus alunos, sobre exatamente isso. Como é importante você já estar meio que pré-pronto, você já está mais ligado para estudar antes do edital, e essa é a diferença. Porque, por exemplo, se esses conceitos mudarem, se o edital adaptar ali o cronograma de estudos à parte, né, você mudar um pouco as ênfases, quando você já está em uma base bem feita, você já tem uma preparação de boa parte da prova, fica muito mais fácil você fazer alguma correção no caminho, você fazer um ajuste e conseguir mesmo assim ter um bom resultado. Então você precisa ficar ligado nisso aí. Além de muitas questões, são muito importantes simulados. Então procure plataformas que tenham simulados, porque os simulados eles vão te dar condições de prova. Quando eu falo para vocês que é importante às vezes você não estudar só para um edital, é exatamente por você conseguir simular condições reais. É muito diferente de você resolver uma questão na sua casa, é você resolver uma prova inteira com 60, 70, 100, 120 questões. A condição de pressão, a condição de nervosismo, né, a adaptação à prova, elas são muito importantes. Então, quanto mais você puder simular essa condição, melhor vai ser. Porque é muito difícil você se adaptar no primeiro. Eu, como exemplo, fiz algumas provas antes e eu só me senti preparado de fato no terceiro, quarto momento de prova que eu consegui me adaptar melhor. Então, assim, isso faz muita diferença você saber qual forma trilhar, qual estratégia seguir, o jeito de fazer a prova, porque você tem a referência de outras circunstâncias de prova. E os simulados te ajudam nisso. Então, é muito importante que você utilize os simulados
para poder se adaptar e poder se sentir melhor nessa condição de prova. E na hora de fazer esses simulados, uma coisa que eu indico a vocês, que é bem legal e eu sempre fiz, é você realmente fazer um simulado em condições de uma prova. Por exemplo, você pegou um simulado ali, você vai sentar, vai colocar um despertador do tempo de prova que você teria, vai tirar celular, vai tirar tudo e vai fazer concentrado, controlando na hora, controlando o preenchimento de gabarito, tudo que você teria numa condição de prova. Isso vai te ajudar a replicar o que você vai viver no dia um pouco antes. Continuando, galera, quando a gente fala no concurso dos Correios, a gente tem uma expectativa de um grande volume de vagas. Então são muitas oportunidades, né? Então você, às vezes, que não tem uma boa base, às vezes você que não tem uma preparação tão boa, é um concurso que você vai chegar com uma certa facilidade, né? Você pode chegar se esforçando bem com uma certa facilidade, exatamente pelo conteúdo cobrado não ser de um nível tão alto. E além disso, quando você começa a se preparar para um concurso, você constrói bons hábitos. Como assim, Lucas, construir bons hábitos? Os hábitos que me fizeram ser aprovados no concurso da Petrobras com 19 anos, eu comecei a construir eles com 16 a 17, lá no ensino médio, estudando no cursinho pré-vestibular. Então, quando você está começando a se preparar, essa formatação de bons hábitos faz muita diferença. E o que seria isso? Seria que, quando você está estudando, você tem que ter horário para tudo, hora de acordar, hora de dormir, períodos de estudo. Aí estudo no sábado, estudo no domingo, você começa a se condicionar, a se planejar, você começa a se cobrar a dormir melhor, porque você vê que você rende melhor quando você dorme melhor, quando você dorme dentro do horário. É muito parecido com a academia. Você sabe que se você leva uma vida desregrada, você vai ter resultados ruins, seu corpo não vai desenvolver. É a mesma coisa nos estudos. Se você tiver uma disciplina mais regrada, se você se alimentar melhor, se fizer exercícios leves, se você dormir bem, você vai ter um rendimento nos estudos muito melhor. Então, a hora de construir bons hábitos é agora, porque no pós, a gente tem aquela sensação do desespero, ter ansiedade. Quando você não tem uma preparação prévia, é natural você ficar mais ansioso, mais nervoso, e isso gera uma vantagem para quem se preparou no pré-edital, que é você que está assistindo esse vídeo pode fazer diferente. Então, assim, eu recomendo fortemente que você construa bons hábitos, que vão te gerar resultados melhores e que você consiga se organizar para esse próximo concurso dos Correios, e também se você quiser galgar outras vagas. Quero Correios agora para garantir, mas meu foco é técnico judiciário, Petrobras, meu Banco do Brasil, Caixa, eu quero ser analista. Então, assim, hoje você tem é hora de construir bons hábitos para pensar lá no futuro. Galera, era isso que eu tinha para compartilhar. Espero do fundo do coração ter ajudado vocês. Aqui embaixo sempre tem informações importantes, a gente tem grupos que vocês podem participar, a gente tem conteúdo gratuito que é compartilhado lá nos grupos quase todos os dias, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo, um forte abraço. Fui!